Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás, quando eu era o chefe de uma unidade de PPP de um governo subnacional no Brasil. Era uma quarta-feira, às 7 horas da manhã, e eu acordei com meu celular tocando. Não reconheci o número, mas atendi o telefone. Eu fiquei surpreso quando logo reconheci a voz do outro lado da linha. Era o governador do estado. Isso mesmo, não era um assistente, era o governador em pessoa. Naquele momento eu soube que eu estava com algum problema. Ele então foi direto ao ponto. Perguntou: por que os jornais de hoje estão dizendo que um dos nossos projetos de PPP mais bem-sucedidos não estão atendendo os padrões de qualidade? Bem, na véspera daquele telefonema, eu havia autorizado a divulgação de todos os contratos de PPP, bem como de todos os relatórios de desempenho dos projetos no site do programa. O projeto específico ao que o governador se referia era uma estrada pedagiada que no trimestre anterior tinha atingido 83% das metas de desempenho. Essa era uma pontuação fantástica do ponto de vista técnico e seguramente muito melhor do que a gente esperava para uma operação privada de uma rodovia. Além disso, os indicadores de desempenho que a gente utilizava foram criados para manter os incentivos de melhoria ao longo de toda a vigência do contrato. Os indicadores de desempenho nunca foram desenhados para que o setor privado tirasse nota 100. Infelizmente, o repórter não entendeu isso e nem investiu tempo para perguntar. Foi então que eu recebi a ligação do governador. Naquele momento, eu soube que eu precisava justificar minha decisão de publicar as informações. A experiência da América Latina sugere que uma abordagem radical à transparência é um fator-chave para permitir que as PPPs forneçam mais e melhores serviços de infraestrutura. Em outras palavras, eu estou plenamente convencido de que a falta de transparência ou opacidade é um caminho muito curto para os fracassos que são tão caros de programas e projetos de PPP. A verdade é que práticas sem transparência em projetos de PPP podem atender a muitos interesses, mas quase nenhum deles beneficia usuários dos serviços ou os governos. E há 3 grandes razões por que a transparência é tão importante. Primeiro, garantir o permanente acesso à informação com uma política irrestrita de transparência contribui muito para prevenir e sanar problemas de boa governança. É claro, os casos extremos de corrupção têm muito mais dificuldade de prosperar em ambientes transparentes. Mas a boa governança, que é incentivada pela transparência, tem efeitos muito mais amplos que a prevenção e combate à corrupção. Transparência, por exemplo, exige dos tomadores de decisão que as justificativas dessas decisões sejam defensáveis no ambiente público. Isso alinha os incentivos e, portanto, promove práticas de governança muito mais maduras. Em segundo lugar, a opacidade alimenta a ineficiência, mesmo quando não há problemas explícitos de governança. Por várias razões, mas principalmente porque enfraquece o papel dos usuários das PPPs. Quero dizer que informações públicas e acessíveis, de forma universalmente transparente, podem ser uma ferramenta muito poderosa para que os usuários pressionem os concessionários para atingir os níveis de serviço estabelecidos nos contratos. Além disso, os usuários também podem pressionar o governo para que ele use as ferramentas que tem para cobrar do parceiro privado. Ou seja, quanto mais informação estiver disponível, mais a sociedade pode se mobilizar para garantir que os níveis de performance sejam alcançados. Eu até entendo por que os reguladores de contratos e os operadores de infraestrutura do setor privado podem preferir que os usuários de serviço não tenham todas as informações. Com isso, eles sentem menos pressão. Terceiro, a falta de transparência
estimula comportamentos oportunistas, tanto do governo quanto do setor privado. É muito comum em toda a América Latina que contratos de PPP sejam modificados ou renegociados nos primeiros anos depois da assinatura. A literatura indica que o que pode estar ocorrendo é que as partes celebram os acordos sabendo muito bem que vão, tão logo quanto possível, renegociá-los ou quebrá-los. A opacidade, na verdade, ajuda a manter os controladores e as sociedades a uma certa distância e cria um ambiente adequado para essas mudanças discricionárias nos contratos. O que eu estou tentando dizer é que quanto menos transparentes são as práticas, mais difícil é fazer cumprir um contrato de longo prazo. O que a experiência, portanto, indica é que uma política de transparência que seja completa, radical e proativa é a melhor e mais barata estratégia para reduzir a influência de interesses ilegítimos durante o ciclo de projetos de PPP. Essa política de transparência precisa incluir, no mínimo, a divulgação proativa e restrita das propostas que foram feitas durante a licitação, dos contratos, das alterações desses contratos, dos acordos financeiros do qual o governo participa, dos relatórios de desempenho, dos dados financeiros das empresas e também dos compromissos fiscais, tanto diretos quanto contingentes assumidos pelo poder público. É comum ouvir o argumento de que existem preocupações de sigilo comercial de boa parte das informações dos projetos. Eu acho que algumas dessas preocupações podem ser legítimas, é verdade. Entretanto, a experiência também indica que as exceções a essa transparência total devem ser feitas com muita cautela. No final do dia, pagar para o setor privado pela informação é quase sempre um custo pequeno a se pagar pelos benefícios gerados pela transparência. Bem, de volta ao telefonema daquela quarta-feira. A boa notícia é que eu não perdi meu emprego naquela manhã. Esses argumentos convenceram o governador, que acabou concordando comigo, de que apesar das possíveis armadilhas pelo caminho, deveríamos cultivar uma postura irrestrita de transparência, se quisermos garantir que os programas de PPP sejam mais efetivos e mais eficientes.